Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por podermos celebrar esse momento, num tempo como esse que nós temos vivido, não é verdade? Aleluia, aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no livro de Juízes, no capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta nesse capítulo. Juízes, capítulo 4. Sabe, irmãos, esse é um dia onde nós celebramos ao Senhor pela vida dessas mulheres extraordinárias. É um dia de alegria, para alguns talvez dias de recordações, de saudades, por não ter mais a sua mãe presente, mas sobretudo é um dia de gratidão pela bondade do Senhor derramada sobre as nossas vidas através dessas mulheres, mas é também uma oportunidade para reflexão. E nessa tarde eu queria então que junto comigo você pudesse refletir um pouco acerca da vida dessas mulheres. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar, especificamente direcionada, podemos dizer assim, para você, mulher. Mas é uma palavra que certamente vai alcançar também as nossas vidas, dos homens. E essa palavra está no livro de Juízes, conforme nós assim já declaramos e pedimos para que você deixasse a sua Bíblia aberta. Juízes, amados irmãos, é o termo hebraico usado para se referir àqueles a quem Deus levantou para liderar o seu povo, o povo de Israel, durante o período entre a conquista de Canaã e a monarquia, ou o estabelecimento do governo de reis sobre a nação de Israel. A Bíblia, ela nos ensina que houve 13 juízes durante esse período. Apenas 11 são mencionados no livro de Juízes. Esse período, ele durou em torno, mais ou menos, de 350 anos. E o que eu quero chamar a sua atenção, e esse é um fato digno de nota, é que a única mulher a liderar em Israel nesse período foi uma mulher chamada Débora. Muitos declaram acerca da sua liderança que ela se constituiu como uma mãe para Israel. Por isso eu entendo que refletir acerca da vida dessa mulher é uma reflexão oportuna para o dia em que nós vivemos hoje. Quase nada nós sabemos sobre Débora, além daquilo que o texto sagrado ele nos faz conhecer. A Bíblia nos diz que Débora, ela viveu na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. E a Bíblia, ela nos declara que ela se sentava debaixo de uma palmeira, e o povo de Israel vinha até ela com as suas queixas, com as suas inquietações, com as suas dúvidas, e ela, como juíza e também como profetisa, ela ajudava o povo a resolver as suas questões. Tanto judeus como cristãos
consideram que ela era casada com um homem chamado Lapidote. Nós encontramos essa declaração em Juízes 4:4. Observe aí o que a palavra de Deus nos declara. Juízes, capítulo 4, verso 4, diz assim: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e é em torno disso que nós vamos refletir nessa tarde, é que existem alguns estudiosos da palavra do Senhor que declaram que essa afirmação que ela era esposa de Lapidote, ela não é tão precisa, ainda que nós possamos observá-la tão precisa aqui na nossa língua, na nossa tradução. Mas existe uma gama de estudiosos, podemos dizer assim, que vai trazer uma conotação diferente para essa expressão. E é sobre isso que eu quero que você possa refletir comigo aqui nessa tarde. E nós vamos então começar a refletir exatamente acerca do significado do nome Lapidote. Esse nome significa literalmente tocha acesa ou fogo aceso. E o que os estudiosos, portanto, vão declarar acerca dessa expressão é que é exatamente isso que Débora, ela representava para o povo de Israel. Ela era como uma tocha acesa, ela era como um fogo aceso. E por isso, segundo esses estudiosos, eles vão assim considerar que essa expressão mulher de Lapidote, na verdade é uma referência a Débora como aquela que era uma acendedora de tochas, como aquela que era uma mulher flamejante, como aquela que incendiava, como aquela que dava um sentido para a vida de muitos, como aquela que trazia luz, como aquela que de fato era diferente na sua época. E esse é um fato que caracteriza bem a liderança de Débora em Israel. Sabe um fato interessante que nós vamos observar? É que além de Samuel, Débora é a única dentre os juízes em Israel que são chamados de juízes e profetas. Sabe, meus amados irmãos, nós devemos de fato considerar que essa mulher, ela não foi uma mulher qualquer. Aliás, ela é a única que tem um destaque como uma mulher que liderou a nação de Israel, e a nação de Israel é uma nação patriarcal, uma nação de patriarcas, então somente homens governavam sobre Israel. Mas nesse período, Deus, por sua soberania, por sua vontade, por seu querer, Ele levanta uma mulher que era como uma tocha acesa, como uma mulher flamejante, como aquela que incendiava o coração das pessoas e fez com que ela estivesse liderando a nação de Israel. E ela não somente julgava, mas ela também profetizava. Ela não somente resolvia questões, mas ela também ouvia da parte de Deus, a direção de Deus para o seu povo, e então ela dava a direção de Deus para a nação de Israel. Sabe, é verdade, e a Bíblia nos diz que a mulher, ela é o sexo mais frágil. Nós vivemos em um tempo em que isso quer ser desconsiderado. Nós vivemos em um tempo onde até mesmo o feminismo ele tem se levantado para desconstruir aquilo que Deus estabeleceu na vida da mulher. Mas o que eu quero que você possa entender, e aqui de fato a Bíblia vai mostrar isso para nós, é que há muita força na vida da mulher, amém? Como já foi declarado aqui, mulheres são guerreiras, mulheres são valorosas. E a mulher, ela tem o seu lugar estabelecido pelo Senhor, amém? E a Bíblia então vai dizer para nós que após a morte de Eude, o povo de Israel tornou a pecar.
O povo de Israel tornou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Sabe, isso era um ciclo que se repetia durante o período dos juízes. Quando Deus levantava um juiz e esse juiz ele falava na vida do povo, então o povo ele andava conforme a vontade do Senhor. Mas logo que essa liderança passava, o povo tornava a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois da morte de Eude, que governava sobre Israel, que também era líder em Israel, o povo tornou a pecar. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã. Observe aí Juízes capítulo 4, os versos 1 e 2. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete Agoim. Sabe, amados irmãos, a história vai mostrar para nós, o texto bíblico nos revela isso, que por 20 anos Israel se viu sob o jugo de Canaã. Por 20 anos Israel foi violentamente oprimido por Císera, capitão do exército de Jabim. E foi exatamente nesse contexto que a palavra do Senhor nos declara que Deus levanta Débora. Deus levanta uma mulher num contexto de opressão, num contexto de violência, num contexto onde a nação de Israel se via cada vez mais acuada e oprimida. E o Senhor, portanto, a levantou como juíza e também profetiza. Sabe o que é que isso fala ao meu coração? Que num tempo de densas trevas, assim como Israel estava experimentando naquela época, Deus levantou a improvável Débora como uma tocha acesa. Amém? Sabe, às vezes nós temos a tendência a supervalorizar as circunstâncias em que nós vivemos e deixamos de considerar aquilo que o Senhor promove dentro de nós. E o que nós aprendemos aqui que, de fato, nós vamos perceber que improbabilidades, elas são uma realidade. Mas o que nós vamos perceber de uma forma ainda mais profunda é que o nosso Deus, Ele é um Deus que age em meio a improbabilidades. E portanto Ele levanta uma improvável e faz dessa mulher uma mulher que queima, uma tocha acesa, aquela que acende tochas, aquela que no meio de trevas ela se levanta como uma centelha de luz. E é exatamente isso que o Senhor quer sinalizar para nós nessa noite, principalmente para você, mulher. Que você pode sim ser essa tocha acesa. Que você pode sim ser essa mulher que é uma mulher flamejante, uma acendedora de tochas. Amém? Parafraseando Provérbios 14:1, que declara que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós podemos afirmar que uma tocha acesa, que um fogo abrasador, ele é capaz de pôr fim à escuridão e ainda incendiar uma nação. Exatamente isso que nós percebemos. Nós estamos falando de 20 anos de opressão, 20 anos de escravidão, 20 anos de violência, até que alguém se levantou no meio das trevas e acendeu uma luz. E Débora era essa mulher. Todas as vezes que uma tocha é acesa, em meio à escuridão, as trevas cedem lugar à luz. A palavra do Senhor fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não puderam prevalecer diante dela. Todas as vezes que uma centelha de luz, ela é acesa no meio das trevas, logo as trevas elas são dissipadas, amém? Então Débora, uma mulher de fé, o Senhor lhe concedeu a maternidade para uma nação.
Diz a Bíblia que Débora, então levantada pelo Senhor, ela chama Baraque, que também era um líder em Israel. E sabe, interessante, porque o nome de Baraque significa relâmpago. E o que isso fala ao meu coração é que, como nós entendemos o relâmpago como uma luz intensa e de curta duração, isso apontava para a maneira como o Senhor libertaria Israel do poder opressor dos cananeus. Sabe, meus amados irmãos, a palavra diz que Débora chama Baraque e diz: eu o darei em tua mão. Está em Juízes capítulo 4, verso 7. O que ela estava declarando a partir da sua própria vida era: olha, no meio das trevas uma tocha foi acesa, um fogo foi aceso, e agora esse fogo aceso, ele é capaz de incendiar toda uma nação. Por isso, Baraque, prepara-te, porque o Senhor entregará nas tuas mãos Jabim, Sisera e todos os seus vassalos. Meus amados irmãos, uma luz foi acesa. E a palavra nos ensina que as trevas, elas foram dissipadas. Baraque estava disposto a obedecer, mas ele estava receoso pelas densas trevas que envolviam a nação de Israel naquela ocasião. E ele então insiste com Débora. Ele diz: olha, eu irei, mas se tu fores comigo. Baraque, ele compreendeu que, tendo Débora junto de si, ele sentiria a presença de Deus. E isso também traria inspiração ao seu reduzido exército diante da tamanha força que era a nação de Canaã por aquela época. Sabe, meus amados irmãos, Débora era essa tocha acesa. E o que nós podemos aprender aqui é que uma tocha acesa, como nós temos declarado, ela pode mudar realidades, ela pode mudar circunstâncias. E Baraque então disse: vem comigo, porque há um fogo que queima em você. Vem comigo porque você é capaz de incendiar outros. Vem comigo porque há um fogo abrasador sobre a sua vida. E a tua presença comigo vai motivar, vai incentivar o nosso exército. Você já parou para imaginar no poder que há sobre a sua vida, mulher, quando esse fogo, e aqui eu falo do fogo do Espírito Santo, ele queima dentro de você? Ele é capaz para fazer dissipar toda e qualquer treva que possa circuncidar a sua vida. Sabe, o texto vai dizer para nós que de fato assim aconteceu. O texto vai dizer para nós que Débora, ela vai com Baraque e juntos eles vão vencer Jabim, Sisera, e eles vão vencer todo o exército de Canaã. Mas eu quero que você possa observar aqui comigo como foi que isso foi possível, como foi que essa realidade ela se estabeleceu na vida de Débora e na nação de Israel. O capítulo 5 do livro de Juízes, ele é conhecido como o Cântico de Débora. E nós vamos observar algumas verdades muito preciosas aqui. Observe os versos 3 e 4 do capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejam águas. Você pode dizer amém? Sabe o que é que nós percebemos aqui, queridos? E isso se constitui para nós como um caminho a ser percorrido para que o mesmo fim que se estabeleceu sobre a liderança, sobre o governo de Débora, também possa se estabelecer na nossa vida.
A Bíblia nos ensina que Débora exaltou a Deus sobre a sua pessoa. De fato, Débora, ela era uma mulher valorosa, ela era uma mulher guerreira, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de fibra, mas ela reconhece que todas essas coisas só eram possíveis porque o Senhor era sobre a sua vida. E ela então reconheceu essa verdade, e no seu cântico ela exalta a Deus. Amém? Sabe o que é que ela está ensinando para nós? Ela está dizendo para nós: olha, ainda que você esteja cercada por densas trevas, mas se você quer acender uma tocha, se você quer acender um fogo, para que todas as trevas elas venham ser dissipadas da sua vida, exalte a Deus sobre a sua vida. Amém? Ela declarou, era como se ela estivesse dizendo assim: olha, ó reis, botem ouvidos para ouvir. Quando Deus de Israel saiu, a terra estremeceu, os céus gotejaram, os montes se derreteram diante da sua presença. Então ela reconhecia que todo o poder emanava de Deus e não dela própria. Débora reconhece que a luz que brilhava sobre a sua vida, ela era proveniente do céu. E é interessante porque ela vai declarar isso nos versos 6 e 7 do mesmo capítulo. Observe comigo. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Queridos, aqui o que nós vamos entender, o verso 7 ainda: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ela está declarando aqui para nós: olha, todo aquele que exalta a Deus sobre a sua vida, vai se tornar uma tocha flamejante, capaz de gerar novas realidades em Deus. Ela está dizendo assim: olha, as caravanas cessaram, os caminhos se findaram, mas eu me levantei, o Senhor sobre mim, e então eu me constituí como uma mãe. O que é que uma mãe, somente uma mãe tem a capacidade de fazer? Ela gera. Então a palavra de Deus nos ensina que em circunstâncias assim, quando nós exaltamos a Deus sobre a nossa vida, o poder opressor, ele é dissipado, e essa capacidade divina da madre de gerar algo se estabelece sobre a nossa vida. 20 anos de opressão, 20 anos de jugo, 20 anos de escravidão, até que alguém resolveu colocar Deus no devido lugar na sua vida. Ela exaltou a Deus, ela levantou o nome do Senhor, ela se colocou de pé e a glória de Deus desceu. Amém? O que Débora está nos ensinando é que quando Deus é exaltado na nossa vida, a opressão, a escravidão, a tristeza e as densas trevas, elas logo são dissipadas. Amém? Amadas irmãs, o que a palavra do Senhor está dizendo nessa tarde é: seja o Senhor exaltado sobre a sua vida. Seja o Senhor exaltado no seu lar, seja o Senhor exaltado no seu caminhar, porque ainda que as caravanas possam ter cessado, ainda que os caminhos possam ter terminados, Ele te levantará e te constituirá como uma mãe. O que o texto está nos fazendo entender é: ninguém mais gerava em Israel, mas o Senhor, portanto, levanta uma mulher para que ela pudesse gerar, e assim a descendência, ela se estabeleceria sobre a face da terra. Nós vivemos em um tempo onde talvez muito tem se falado que possa ter chegado o fim, que não há mais possibilidade de ver coisas novas. Mas quando nós exaltamos a Deus sobre a nossa vida, Ele abre a nossa madre. Amém? Uma segunda verdade que nós vamos observar é que Débora tinha uma visão coerente da realidade, mas ela também tinha discernimento espiritual. Diga amém. Débora era uma mulher de profunda fé e também de discernimento espiritual. Aleluia.
Sabe, irmãos, avaliando a situação sombria de Israel, ela chega a uma conclusão. E essa conclusão está no verso 8 do capítulo 5. Observe comigo, a Bíblia diz assim: vocês escolheram deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. O que Débora está falando aqui é que ela chega à conclusão de que o motivo da decadência de Israel era a sua idolatria. Ela está dizendo assim: olha, vocês estabeleceram novos deuses quando somente há um Deus. E por consequência disso, ela está dizendo assim: olha, entre os 40.000 de Israel, nós não vemos lança, nós não vemos escudo. Nós não os vemos preparados para a guerra, preparados para a batalha. E esse é o motivo, portanto, da vossa decadência. Sabe, meus amados irmãos, os falsos deuses, a idolatria, ela nos deixa ludibriados. Ela cega os nossos olhos. Ela é enganadora. É como a palavra de Deus diz: vocês vão adorar aqueles que têm olhos, mas não veem, aqueles que têm mão, mas não apalpam, aqueles que têm boca, mas não falam, aqueles que têm nariz, mas não cheiram. Vocês adoram aquilo que não pode mudar a realidade de vocês. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? Diz assim: olha, tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. Você consegue então perceber o porquê de 20 anos de opressão e de escravidão? Porque eles estavam exatamente colhendo o fruto da sua idolatria. Então, Débora, ela consegue ter uma visão coerente dos fatos. Sabe o que é que a palavra nos ensina? É que nós não devemos aqui viver sob utopias, viver querendo fugir da realidade, querendo fugir de um lugar para o outro, quando na verdade o que nós precisamos é enfrentar, é de enfrentamento. E Débora, portanto, quando é levantada, ela olha e ela diz: ei, vocês precisam entender que a razão pela qual vocês se encontram como vocês se encontram é porque vocês são idólatras. Vocês estão sempre escolhendo novos deuses, mas eles não mudam a realidade das suas vidas. Muito pelo contrário, as guerras estão sempre às suas portas. Mas ela declarava acerca da sua própria vida. Ela dizia: você quer mudar a realidade? Deixa o fogo acender dentro do seu coração. Deixa o fogo brilhar dentro do seu coração, porque somente o fogo é que dissipa as trevas. Porque do contrário, nada nos será útil. Somente quando nós constatamos que estamos em trevas, é que nós podemos perceber, irmãos, que nós precisamos de luz. Nós só percebemos que precisamos de luz quando as luzes se apagam. E quando nós estamos na escuridão. Mas existem pessoas que vivem em densas trevas, mas não são capazes de perceber que nelas estão. Até que alguém que brilhe chegue diante de nós. Até que uma tocha acesa comece a queimar na nossa presença. Durante 20 anos, não havia ninguém que queimava na presença do Senhor em Israel. Até que para quebrar tudo, desconstruir tudo, Deus disse assim: eu vou levantar uma mulher. Alguém que tenha o meu fogo queimando dentro do seu coração. Foi assim que a luz de Deus, ela brilhou sobre a vida de Débora, fazendo dela uma mulher flamejante para uma época de densas trevas. Amém? Sabe o que é que você precisa entender? Você precisa de uma visão coerente. E você precisa de discernimento espiritual. Às vezes nós ficamos nos lamentando das situações que vivemos. E lamentações não mudam nada. E toda lamentação, ela é carregada com uma força de murmuração. E toda murmuração, ela atrai sobre si forças opressoras demoníacas.
E o que o Senhor, portanto, está ensinando é: tenha uma visão coerente dos fatos. Não negue a sua realidade, perceba a sua realidade, mas discirna ela espiritualmente. Débora, ela poderia ser mais uma, mas uma tocha foi acesa, um fogo foi aceso. Eu gosto da expressão que diz que ela poderia ser uma acendedora de tochas. Você pode ser, mulher, uma acendedora de tochas dentro do teu lar. Você pode ser aquela que vai fazer como que uma brasa viva o fogo queimar dentro da tua casa, sobre a vida da tua parentela, e por que não dizer, sobre nações. Débora, ela escolheu responder não à opressão, mas ao chamado de um Deus que chamava alguém para queimar no meio daquela nação. Isso está muito atrelado com o terceiro aspecto que nós queremos compartilhar. Isso aqui, sabe, é para arrematar mesmo. Observe o verso 7, 5, 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei, e levantei-me por mãe em Israel. Agora observe o verso 12. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Você pode dizer amém? Sabe o que é que nós percebemos aqui? Uma mulher assumindo uma responsabilidade. Sabe, querido, olha, Deus está desconstruindo algo em nós aqui nesse momento. Porque perceba, quem é Débora? Débora, ela é a tocha acesa, amém? Débora, ela é o fogo que queima. Débora, ela é a acendedora de tochas. E ela está no meio de densas trevas. Ela está no meio de uma nação que está sendo oprimida, escravizada por um governo inimigo. Mas ela então levanta a sua voz e ela diz: Débora, desperta. O que ela estava dizendo: olha, quem precisa despertar não são eles, quem precisa despertar sou eu, porque eu sou um fogo que queima, eu sou uma tocha acesa. Por isso ela disse para si mesma: Débora, desperte-se, levante-se. Querido, você precisa entender que você é essa tocha que Deus levantou para esse tempo, mas talvez você ainda esteja adormecida, esperando que o outro possa ser despertado, mas não, é você que desperta e é você que vai fazer com que esse fogo queime. Ela resolveu então se levantar e ela disse: ei, eu assumo a responsabilidade. Se não tem um homem nessa nação, eu me levanto e eu me constituo como mãe sobre essa nação. A Bíblia diz que ela se levantou. Você está entendendo o que é que a Bíblia está dizendo? Às vezes a gente fica esperando, não, Deus vai falar alguma coisa, Deus vai mover alguma coisa. Ela se colocou de pé e disse: Senhor, eu estou aqui. E eu estou pronta para ser mãe, eu estou pronta para gerar, eu estou pronta para que algo novo possa vir. Portanto, Senhor, desperta-me, queima-me, para que a tua glória possa resplandecer aqui nessa nação. Sabe o que é que isso ensina para nós, queridos? A Bíblia nos diz que o levantar precede uma vitória. Enquanto ela continuasse ali prostrada juntamente com todos os demais, nada de diferente aconteceria. Até que ela resolveu se levantar, e todo aquele que resolve se levantar diante do Senhor, o Senhor exalta. Amém? Eu gosto muito da expressão do Luiz Hermínio, quando ele diz assim: olha, Deus não exalta pessoas, mas todos aqueles que se levantam para exaltar o reino serão exaltados por ele. E foi exatamente isso que ela fez. Ela dizia para si mesma: desperta, Débora, entoa um cântico novo, Débora.
Querido, nós sabemos da realidade das mulheres na nossa nação. Nós sabemos que a maioria das mulheres na nossa nação são mulheres sofredoras. Nós sabemos que a maioria das mulheres são mulheres que sofrem violência no seu lar. Se não uma violência física, mas uma violência verbal. Muitas são desprezadas. Nós vivemos numa nação onde mulheres, elas desempenham o mesmo papel que o homem e elas recebem menos por isso. Isso fala de desvalorização. Mas olha o que essa mulher está dizendo aqui para nós. Ela está dizendo para si mesma: olha, eu não tenho que me ater a essas coisas. Eu não sou ativista, mas eu sou alguém que vai estabelecer o reino. E ela dizia para si mesma: sabe quem precisa despertar sou eu. Então Débora desperta. Débora entoa um cântico novo. E aí ela olha para Baraque e diz: Baraque, levanta. Levanta e leva os teus prisioneiros. Mas Baraque, ele tem medo de seguir adiante. E ele diz: olha só, se tu for comigo. Você consegue imaginar isso? E a Bíblia diz que então, por causa dessa decisão de Baraque, o seu nome não seria honrado, mas uma nação seria entregue nas mãos, a nação inimiga de Canaã seria entregue nas mãos de uma mulher. Nós temos a tendência, preste bem atenção nisso, de querer levantar quando as coisas já estão em ordem, quando as coisas já estão arrumadas, quando as coisas já estão no seu devido lugar. Saiba, essa não é hora de levantar, essa é a hora de permanecer de pé. Mas a hora de levantar é a hora quando tudo está um caos. Você já parou para notar que é nessa hora que nós queremos desistir? É nessa hora que nós queremos retroceder? É nessa hora que nós queremos voltar atrás, que nós queremos desistir de tudo? Aí o Senhor está dizendo: é nessa hora que você tem que levantar. É nessa hora que você tem que entoar um cântico novo. É nessa hora que você tem que brigar com a sua alma e dizer: mulher, desperta. Há um fogo que queima dentro de você. Portanto, vem para fora aquilo que queima dentro de você. Querido, muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecerem do lado de fora, mas elas não acontecerão do lado de fora sem antes acontecer dentro de nós. Nós precisamos erguer um altar dentro do nosso coração. Débora disse a Baraque: leva os teus prisioneiros. O que ela estava dizendo era: assume também as tuas responsabilidades. Naqueles dias, porque alguém resolveu se levantar, Deus trouxe libertação para uma nação. Os inimigos foram vencidos e a glória de Deus, ela foi estabelecida. Quando você resolver se levantar, mulher valorosa, os seus inimigos serão abatidos. Eles serão derrotados, eles serão destruídos. No momento em que você mais quiser se prostrar, assim nos ensina Débora, esta é a hora de levantar. Amém? Como Débora, nós precisamos ser aquelas e aqueles que exaltam a Deus sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Amém? Ela tinha N razões para murmurar, mas ela resolveu exaltar. Ela constituiu o Senhor como exaltação sobre a sua vida. E Débora, ela tinha uma visão coerente. Ela nem desvalorizava, nem supervalorizava a realidade em que ela vivia. Porque às vezes nós temos a tendência ou de desvalorizar, de não considerar como deveríamos, ou de supervalorizar. A visão tem que ser coerente. Mas a visão
ela também tem que ter discernimento. O que a Bíblia nos ensina é: perceba a realidade natural, mas a veja com realidades espirituais. E por fim, assuma o seu lugar. Assuma a sua responsabilidade. Foi isso que Débora fez, amém? Então eu creio que eu estou olhando para mulheres e também para homens que são como uma tocha acesa, diga amém. Então, para que você possa ver o poder inimigo sendo derrubado sobre a sua vida, primeiro, exalte a Deus sobre você. Segundo, tenha discernimento espiritual. E terceiro, assuma as suas responsabilidades. Você pode dizer amém? Então se coloca de pé em nome de Jesus e nós vamos adorar o Senhor nesse instante.